trabalho, você tem uma tarefa e você tem que executar, querendo ou não. Porque o patrão deu essa ordem. Você está hoje aqui, mas já sabe que amanhã tem trabalho, é a semana toda. E cada dia é uma coisa diferente. Você vai fazer uma coisa, manda você mudar outra. De repente aquela coisa que você está fazendo é importante, mas para o dono é mais importante outra coisa para te tirar da tarefa. Então ele tinha uma obrigação, ele não estava executando, ele estava ocultando. Olha que interessante. Executar e ocultar. Executar é fazer, ocultar é não fazer. Tipo, eu tenho que dirigir o culto, cadê o pastor? Já são 7h18. Eu vou ter lá, é onde tem culto. Mas cadê o pastor que não veio? Ele colocou e não veio, cadê o pastor? Então eu não executei, eu ocultei. Então ele simplesmente vai ocultar os pecados dos seus filhos. Porque o medo dele era atingir os filhos e os filhos se revoltar. Então, e os filhos também iam jogar na cara: pai, por que o senhor não me ensinou o que era certo? E por que quando eu errei pela primeira vez, o Senhor não falou nada? Olha a diferença de Eli para Jó. Jó ensinava o caminho certo, e jejuava e orava pelos seus filhos, e perguntava como que eles se comportaram longe dos olhos do pai. Porque enquanto estava na frente de Jó era uma coisa, mas enquanto não estava, Jó ficava preocupado: será que eles estão fazendo alguma coisa de errado? Será que eles estão... Porque a preocupação de Jó não é eles pecar não, irmão. A maior preocupação é eles negar a essência de Deus, adorar outros deuses estranhos. Esse era o medo de Jó, era se corromper. Os meus filhos, eu estou na casa de Deus, igual tem casos hoje, mas a gente não pode fazer nada, porque cada filho escolhe o que quer. Tem pastores, líderes, mulheres da igreja, aonde os filhos estão na macumba, aonde os filhos estão na prostituição, aonde uma irmã está pregando, ganhando alma para Jesus, e ela não ganha a família, porque o filho está segurando uma arma. Enquanto ela está pregando, irmão, isso é muito sério. Estou dentro do tema. Aí Jesus vai dar um monte de boa. Tem mãe que está pregando, e tem filho que está com uma arma tirando vida de pessoas. Ela tem culpa? Não. Então ela ali está vivendo uma situação difícil, mas ela mantém a sua postura. Então quando Deus queria que Eli tomasse uma postura, Eli não quis. Então, irmão, a consequência vem. E o Senhor viu que não tinha jeito, a casa dele dava uma bagunça. Então Deus achou melhor chamar uma criança. E Samuel, sabe quantos anos tinha? 7 anos, irmão. Samuel tinha 7 anos, quando ele vai ter uma experiência com Deus. Tanto é que você vê na sua inocência, ele vai até Eli perguntar se chamou, e ele falou que não, volta a dormir. Depois foi a madrugada toda, Deus não deixou Samuel dormir, porque Deus ele quer relatar o que está acontecendo. A igreja tem que acordar para atento aos ouvidos da voz de Deus, porque o que o diabo quer fazer é sacrificar, torturar, matar e destruir a nossa vida, a nossa família. Mas que seja atento os seus ouvidos ao ouvir o chamado de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus não para, Deus chama a madrugada toda. Chega um momento em que ele vai falar: só pode ser Deus. Olha só, mesmo a pessoa no erro, ela vai lembrar de Deus. Só pode, porque ele vem aqui, eu estou chamando ele, eu quero dormir. O garoto está toda hora me chamando. Aí ele vai, olha só como ele vai ensinar: você vai deitar, dorme, se vir uma voz de novo, você vai dizer: esse aqui, fala que o teu servo ouve. Ele conhecia a voz de Deus, mas não praticava a vontade de Deus. Tem
pessoas que conhecem a Deus, mas não tem intimidade. É como uma pessoa na rua. Aí você conhece eu conheço de vista, mas eu não tenho intimidade não. Tem pessoas que falam, eu não vou falar porque eu não convivo com aquela pessoa. Então Deus ele vai chamar Samuel para relatar o que estava acontecendo. O pecado dentro da casa do Senhor, dos filhos de Eli. E aquilo já estava cheirando mal diante do Senhor. E tanto é que a Bíblia vai dizer que Samuel, com medo, ele dormiu. Ele dorme. Tem filme relatando também sobre isso. Ele dorme e ele passa do horário, porque ele tem que acordar cedo. Porque para ir para o templo do Senhor tem que ir antes do sol raiar. Então para ir para o templo de Deus 4h30, 5 horas, 6 horas já tinha que estar lá. Já está tudo tinindo. Os utensílios de Deus. Os utensílios de Deus é tudo isso aqui. Até esse copo que eu estou bebendo é de Deus, não é meu. Então tudo que é aquela igreja é do Senhor. Os utensílios de Deus. As ornamentações são coisas que organiza, se arruma, enfeita a casa do Senhor. Então tudo que botou aqui é do Senhor. E se consagrou, já era, já é dele.